Maravilha, pessoal. Iniciando a nossa aula, né, de Direito Penal, mais uma aula da Faculdade Batista, né, Teoria Geral da Pena. Hoje nós vamos estudar as espécies de pena, combinado? Então vamos lá, nosso primeiro slide, acompanhando aí, ó, espécies de pena, pessoal. Pena é uma espécie de sanção penal. Eu sempre vou repetir esses tópicos, né? Eu já falei um dia para vocês, mas a gente vai estar sempre repetindo aqui durante as aulas para que a informação realmente fique retida, né? E a gente faz uma introdução também com essas recordações, né? Essas pequenas revisões. Então, a sanção penal é um gênero, a gente já estudou, né? Sanção penal é um gênero e dá origem a duas espécies, né? A pena e a medida de segurança. A pena que é aplicada aos imputáveis, né? Ou seja, os sujeitos que podem ser responsabilizados penalmente, os sujeitos dotados de capacidade penal, né? Imputáveis. E as medidas de segurança são aplicadas aos inimputáveis. Os inimputáveis são sujeitos que não podem ser responsabilizados penalmente, né? Em razão aí de uma ausência de capacidade cognitiva, por exemplo. E temos também, pessoal, os semi-imputáveis, né? Os semi-imputáveis estão aqui no meio. Ora, eles vão responder com uma pena reduzida, ora, eles vão responder com medida de segurança, tá? A medida de segurança pode ser internação em hospital de custódia ou tratamento ambulatorial. Tá? E a pena, pessoal, nós vamos estudar agora. A pena pode ser privativa de liberdade, ela pode ser restritiva de direitos ou pena de multa. E é isso que a gente vai estudar nessa aula de hoje, tá? E lembrando, mais uma vez, que a sanção penal é uma resposta estatal ao infrator da norma penal, aquele sujeito que desrespeita a norma penal. Ele vai sofrer o quê? Uma sanção penal, depois de ter praticado um crime ou uma contravenção penal. E essa pena, ela basicamente, ela vai se consistir, né, na privação ou na restrição de determinados bens jurídicos do agente, tá? E a mais famosa delas aí para nós é a privação da liberdade. Mas a gente não tem só a privação da liberdade, tá? Nós temos as penas restritivas de direitos e também as penas de multa. A imposição da pena, obviamente, depende do devido processo legal, né? Isso é, inclusive, um princípio constitucional, deve haver processo, e esse processo já prescrito em norma, né? Por meio do qual, né, nesse processo, nesse devido processo legal, nós vamos constatar a autoria e materialidade de um comportamento típico, antijurídico e culpável, e que, ao mesmo tempo, né, não seja atingido por uma causa extintiva da punibilidade. Então, esse aqui, pessoal, é o conceito analítico de crime. O que é crime, né? Crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico, né? E culpável. E esse fato típico, ilícito e culpável não pode ser atingido por uma causa de extinção da punibilidade, como, por exemplo, a prescrição. Não adianta a conduta ser típica, ilícita e culpável se, no momento ali de aplicação da pena, o procedimento já está prescrito, já ter passado um lapso temporal muito maior do que o razoável, né, que prescreve. Logo, não há o quê? Como a gente fala em sanção penal, porque nós temos uma causa de extinção da punibilidade, no caso, a prescrição. A morte é outra, né? Não tem como a gente penalizar um morto. Então, a morte é uma outra causa de extinção da punibilidade, tá? Isso tudo aí a gente já falou nas aulas anteriores, né? Ficou a título de revisão. O quadrinho aqui que eu vou apresentar para vocês agora também já foi mencionado em aulas posteriores, mas vamos relembrar aqui também, né? Já que tem tanto tempo, a última aula, classificação das penas, né? Penas
privativas de liberdade, tá? Nos artigos 33 a 42 do Código Penal. E as penas privativas de liberdade, elas podem ser de reclusão, detenção ou prisão simples, tá? A gente vai estudar uma por uma. Penas restritivas de direitos, né? Artigos 43 ao 48 do Código Penal, e aí nós temos 5 modalidades, né? Prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana, interdição ou suspensão temporária de direitos, prestação pecuniária, essa prestação pecuniária que é sempre dirigida à vítima, tá? E a perda de bens e valores. E, por fim, nós temos a pena de multa também, nos artigos 49 a 52 do Código Penal, a multa que não tem subespécies, né? Multa é multa e pronto, ok? Então, vamos lá. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, pessoal. Então, vamos começar com as penas privativas de liberdade, tá? Recordando mais uma vez, né? São 3 espécies de pena privativa de liberdade: reclusão e detenção no caso de crimes, e temos também a prisão simples, né, no caso de contravenções penais, tá? Então, prisão simples somente no caso de contravenções penais. Após ser fixada a reprimenda definitiva, o juiz determinará na própria sentença o regime inicial para seu cumprimento. Então, pessoal, quem determina o regime de cumprimento de pena é o juiz. No momento que ele impõe a pena, lá na sentença, o sujeito tomou 6 anos, 4 meses e 3 dias de pena. Ele vai impor também o quê? O regime inicial. Ele vai falar, né? Em regime inicial fechado, em regime inicial semiaberto ou até mesmo no regime inicial aberto. Existem algumas regrinhas que a gente vai estudar. O juiz atenderá, né? Está escrito errado aqui, ó. Atenderá aos seguintes fatores para identificar o regime inicial mais justo e também coerente com os fins da pena, né? Então, o juiz, pessoal, o que ele vai atender, né? A quais critérios ele vai atender para identificar o regime inicial? A espécie de pena, a quantidade de pena definitiva, as condições especiais do condenado, as circunstâncias judiciais que estão dispostas no artigo 59, tá? E a gente vai ver isso algumas aulas mais à frente. São essas circunstâncias que vão determinar qual o regime inicial a ser iniciado, né, pelo cumprimento da pena. E são 3 os regimes iniciais de cumprimento da pena, igual eu já mencionei, né? Vamos lá. Primeiro deles e mais famoso é o regime fechado, né? A pena no regime fechado deve ser cumprida em penitenciária, tá? Então, onde nós vamos cumprir a pena em regime fechado? Na penitenciária. Alojando-se o condenado em cela individual, salubre, aerada, com dormitório, aparelho sanitário e lavatório, além de área mínima de 6 metros quadrados, tá? Ou seja, a cela tem que ter pelo menos 6 metros quadrados. Isso tudo está lá na LEP. A gente sabe que na prática, pessoal, esses critérios aí não são nem de perto, né, seguidos, né? Cela individual, a gente vê 30, 40 presos numa cela, né? Salubre, aerada, ela não é de jeito nenhum. Com dormitório, as pessoas se revezam para dormir, né? Aparelho sanitário é um buraco no chão, tá? E 6 metros quadrados, né? Talvez é a única medida aí que é respeitada. Isso tudo aí na melhor qualidade, né? Entre aspas, em 6 metros quadrados, né? Mas, enfim, a gente tem que saber aqui o que a lei determina, né? E não como é a realidade. Cabe a nós, profissionais do direito, tentarmos, né, mudar essa realidade aí no momento das nossas respectivas atuações, né? Então, nesse regime fechado, que é o mais rigoroso, é óbvio, né, o condenado será submetido no início do cumprimento da pena a exame criminológico de classificação para a individualização e execução da pena. Isso está lá no artigo 34 do Código Penal e também na LEP, né, na Lei de Execução Penal, isso vem discriminado, né, o seu regramento vem todo discriminado. Não é assunto para a nossa aula aqui, mas é importante vocês saberem, né,
que existe um exame criminológico de classificação para ver, por exemplo, o preso que cumpriu o crime hediondo, ele não vai ficar junto com um preso que é primário e cumpriu um crime, aliás, cometeu um crime simples, né? Porque a gente não vai correr o risco de tornar esse preso que praticou uma conduta mais simples num criminoso voltado para a prática de crimes hediondos, né? Então, existe um exame criminológico que individualiza mais ainda o cumprimento da pena. Vai definir, por exemplo, a qual pavilhão esse sujeito será encaminhado, né? Para qual cela. Isso tudo é analisado, ok? Professor, diga-se de passagem, aliás, pergunta-se de passagem. Na prática, isso funciona? Não. Melhor do que esses critérios aqui da cela, mas ainda estamos muito longe do ideal, né? Por É. mais que existam os exames criminológicos, a gente sabe que na prática essa separação de presos, né, Uhum. não acontece da forma como deveria acontecer. E o que a gente mais Cada tem aí é espaço, né? ladrão de galinha virando, se integrando aí a associações criminosas, né? É, porque não tem espaço, né, professor? Exatamente. Doutor Thiago, Pois não. fala um regime mais rigoroso, que pedido da pena e classificação e tudo. E se o criminoso tiver AIDS, ele vai ter uma cela especial ou ele pode ser... Em tese, sim, né, Flávio? Se a gente for levar em conta, né, o regramento, e olha que a gente nem estudou a lei de execução penal ainda, hein? A gente está no Código Penal. Se a gente for estudar todo esse regramento, a gente vai ver que deveria sim, por uma questão até de segurança dos demais presos, né? Esse preso deveria ficar isolado numa cela especial, no máximo na companhia de outra pessoa que também seja soro positivo, né? Na pior das hipóteses. Mas a gente não vê isso na prática, infelizmente. Né? Regime semiaberto, gente, é um regime intermediário. Ele não é nem fechado e nem aberto, ele é semiaberto, né? Ele é cumprido onde? Em colônias agrícolas, industriais ou similares, tá? Podendo o apenado ser alojado em compartimento coletivo, desde que atendidas as condições adequadas à existência humana previstas para as celas individuais próprias do regime fechado. Então, pessoal, não é cumprido esse regime semiaberto em uma penitenciária, mas sim em colônias agrícolas, industriais ou similares, né? O sujeito fica, né, durante o dia fica trabalhando, à noite ele vai dormir, né, nesses compartimentos coletivos, mas todo esse regramento que eu mencionei deste lado aqui, ó, no regime fechado, ele também deve se aplicar ao regime semiaberto. Então, na prática, a gente não vê nada disso, né? Nós não vemos nem as colônias agrícolas industriais, quanto mais colônias similares, né? Já que é muito difícil. Existem, tá? Mas não é comum a gente ver um sistema prisional eficaz para o regime semiaberto, ok? Talvez seja o mais ineficaz de todos. O regime fechado a gente tem a penitenciária, o aberto é cumprido praticamente hoje em dia em liberdade mesmo, o regime semiaberto que é o problema, né? Ele não possui uma estrutura viável para o seu cumprimento. E aí todo mundo que integra o regime semiaberto acaba cumprindo o regime aberto por falta de estabelecimentos previstos, né? Porque a gente não pode dar ao preso um regime pior, um regime mais rigoroso do que aquele que foi condenado. Agora, um mais leve pode, né? Então, na prática, é o regime que a gente menos vê cumprimento de pena. A gente vê mais o regime fechado e também o regime aberto. Ok? Já existiu esse regime semiaberto nos Estados Unidos, né? Esse regime existe praticamente em todos os locais. Inclusive no Brasil, ele existe. Ele só é difícil de ser cumprido pela nossa falta de estrutura. Então, na prática, quando o preso está cumprindo a pena, o juiz acaba declinando que ele avance para o regime aberto, por falta de estabelecimento próprio para o cumprimento do regime semiaberto. Ele não pode cumprir no fechado. Ele não pode regredir de regime. Ele só pode progredir. O ideal é que ele cumprisse o semiaberto. Se não tem o semiaberto, vamos para o fechado. Desculpa, vamos para o aberto. Tá? Que, aliás, está aqui na tela. Ó. Regime aberto.
O regime aberto, né, nós todos já sabemos, é o menos rigoroso e ele se baseia na alta disciplina e no senso de responsabilidade do condenado, justamente pela ausência de controle, né? O sujeito não fica preso, encarcerado em um local. E, com efeito, o condenado deverá fora do estabelecimento e sem vigilância, não existe vigilância, tá? Ele fica literalmente solto, livre, né? Frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Então, durante o dia ele sai, vai exercer suas atividades, né? O estudo, o trabalho, e à noite ele volta para ser recolhido, né? Nesses albergues, e nos sábados e domingos também. Mas também por um probleminha de falta de estrutura, a gente não vê esses albergues com frequência, tá? Motivo pelo qual a maior parte dos presos que cumprem um regime semiaberto, eles ficam num regime de prisão domiciliar, na verdade. Então, durante o dia ele pode sair para trabalhar, para executar suas tarefas, né, para estudar. Durante a noite ele fica recolhido na sua residência, né? Por falta de estrutura do Estado para também o cumprimento do regime semiaberto. Então, um resuminho aqui, ó. Quais são os regimes? Fechado, semiaberto e aberto. Regime fechado é cumprido nas penitenciárias. O regime semiaberto é cumprido em colônias agrícolas, industriais ou até similares, né? Estabelecimentos similares. E o regime aberto deveria ser cumprido também em albergues, tá? Mas a gente quase não vê esses albergues aí. Eles são cumpridos, na maior parte, no próprio domicílio do preso, tá? Vamos lá. Pena de reclusão, gente, dentro do regime fechado ainda, né? Aliás, dentro da pena privativa de liberdade, nós vamos estudar agora a reclusão, que é um regime, tá? Deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Inicialmente, tá? Olha a palavra aqui, ó. Inicialmente em regime fechado, semiaberto ou aberto. Então, pessoal, a pena de reclusão, ela pode iniciar em qualquer dos 3 regimes que a gente acabou de estudar. No fechado, no semiaberto ou no aberto, tá? Olha só, quando imposta na sentença uma pena superior a 8 anos, uma pena maior que 8 anos, então tem que ser pelo menos 8 anos e um dia, o Código Penal não distinguiu entre condenado reincidente ou primário, tá? Determinando o início do cumprimento da pena em regime fechado. Então, pena superior a 8 anos vai iniciar em regime fechado, ok? Agora, se essa pena for superior a 4 anos, então tem que ter pelo menos 4 anos e um dia, né? Tem que ser superior. E se ela não for superior a 8 anos, ou seja, até 8 anos cravado, ela pode ser fixado o regime, né? Pode ser fixado o regime inicial semiaberto, se o condenado for primário, tá? Será o semiaberto. Se ele for reincidente, pessoal, aí o regime é fechado. E se a sentença for fixada, né, pessoal, com uma pena igual ou inferior a 4 anos, então de 4 anos para baixo, né, o regime para início do cumprimento da pena, ele pode ser o aberto, claro, né, se o agente for primário. Se ele for reincidente, o regime inicial poderá ser o fechado ou o semiaberto. A maioria é semiaberto porque está mais próximo do aberto, né? Mas nada impede também o regime fechado, tá? Isso tudo dependendo o quê? Das circunstâncias judiciais, se elas forem favoráveis ou não. E essas circunstâncias judiciais, pessoal, elas estão no artigo 59 do Código Penal, ok? Vou deixar a leitura aí com vocês. Importante, ó, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido, segundo a pena aplicada. Esse é o teor da súmula 718 do STF. Então, a opinião do julgador, gente, quem é o julgador? O julgador é o juiz, né? Sobre a gravidade em abstrato do crime, o que é a gravidade em abstrato do crime? A gente pega lá o homicídio, por exemplo. O homicídio é um crime grave. Independentemente da gente analisar um fato concreto, eu estou analisando a gravidade do crime em abstrato, né? O homicídio, de modo geral. Então, isso não pode constituir uma motivação para a imposição de um regime mais severo. Não é só porque é homicídio que o regime tem que ser o fechado, tá? Muitas vezes vai ser o semiaberto e às vezes até o aberto.
Isso depende do caso concreto, tá? Então, o juiz não pode usar essa gravidade em abstrato como um parâmetro de julgamento. E, por outro lado, olha só, a imposição de regime de cumprimento mais severo exige motivação idônea, leia-se com base na gravidade em concreto do delito. Essa é a súmula 719 do STF. É uma depois da outra, né? 718 e 719. Então, no caso, pessoal, da existência de motivação idônea, o juiz pode, sim, determinar um regime mais severo, mas ele precisa o quê? Fundamentar a sua decisão com base no caso concreto, tá? Na gravidade em concreto do delito, ou seja, com base no caso concreto. Então, não é que é proibido a gente utilizar um regime mais gravoso, não. Ele pode acontecer, mas é necessário o quê? É necessário fundamentação. Então, tá, gente, pena de detenção. A gente acabou de mencionar o quê? As penas de reclusão. Reclusão é o regime mais gravoso, tá? E detenção é menos gravoso. Por quê? Porque no caso da detenção, pessoal, a pena ela começa no regime semiaberto ou aberto, tá? Então, na reclusão, começa no regime fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, essa pena vai iniciar no regime semiaberto ou aberto. Fechado, não. Por isso é um regime mais brando. Aplicada pena superior a 4 anos, o juiz sentenciante fixará o regime inicial semiaberto, seja o condenado primário ou reincidente. Então, se essa pena for superior a 4 anos, pessoal, o regime inicial é o semiaberto, independentemente do sentenciado ser primário ou reincidente, tá? Agora, se essa pena for menor que 4 anos, ou melhor, né, não superior a 4, incluindo o próprio 4, né, incluindo 4 anos, aí o regime inicial poderá ser aberto, tá? Quando que ele vai ser aberto? Se o sujeito for primário, se o condenado for primário. Se ele for reincidente, aí o regime inaugural vai ser o semiaberto, porque o regime semiaberto é o mais rigoroso, né, para esse tipo de pena. Não poderia ser o fechado, porque na detenção a pena não se inicia no regime fechado. E a pena de prisão simples, pessoal? A pena de prisão simples está na Lei de Contravenções Penais, né? Também conhecida como LCP. A prisão simples atualmente é a espécie de pena combinada às prisões, ou melhor, às contravenções penais. Ela será cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Então, a prisão simples, pessoal, assim como a detenção, ela vai iniciar no regime semiaberto ou aberto, tá? E não existe aqui, na detenção, a previsão de regime prisional fechado, tá? Assim como também na detenção não, mas tem um porém, pessoal. Na detenção, a regressão de regime, no caso de cometimento de uma falta grave, por exemplo, pelo preso, ele pode regredir para o regime fechado. Na prisão simples, nem isso, tá? Não chegamos na privativo de liberdade, né, no regime fechado, né, nem se o sujeito regredir de regime. O máximo que ele vai chegar é no semiaberto, ou é semiaberto ou aberto, tá? Eu até coloquei um quadrinho aqui, ó, espécies de pena privativo de liberdade e regimes iniciais de cumprimento de pena. Ah lá. Na reclusão, né, nós temos o regime fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção e na prisão simples, né, lembrando que prisão simples é só para contravenção penal, semiaberto e aberto. Lembrando, pessoal, que na detenção, no caso de regressão de regime, a gente pode chegar no fechado, mas o início da pena somente no regime aberto ou semi-aberto. Fechado, não, ok? Mais um quadrinho aqui, ó. Se a pena for maior que 8 anos, né, o regime inicial é o fechado, tá? Isso independentemente de haver reincidência ou não. Se a pena é maior que 4 anos e menor ou igual a 8, o regime é o semiaberto, desde que o réu não seja reincidente, porque se ele for reincidente, o regime vai ser o fechado. E se essa pena for menor ou igual a 4 anos, o regime inicial é o aberto.
caso não haja reincidência, porque se houver reincidência, o regime será semi-aberto ou até mesmo fechado, a depender das circunstâncias judiciais, né, que estão lá no artigo 59 do Código Penal, igual eu já mencionei agora há pouco. Regime especial para o cumprimento de pena de pena pela mulher, né, gente? Artigo 37, ó, as mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal. Então, como são diferentes, né, homens e mulheres são diferentes, temos que tratar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais na medida da desigualdade, né? Logo, a gente tem essa diferenciação aí. Até porque mulheres menstruam, mulheres ficam grávidas, mulheres amamentam. São várias circunstâncias aí que contribuem para esse tratamento diferenciado, tá? Que não é um privilégio, né? Um tratamento diferenciado justamente para igualar as duas classes, né? Homem e mulher. E a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, né? E detração. Vamos lá. Computam-se na pena privativa de liberdade na medida de segurança, ou seja, na sanção penal, né? O tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação. Então, se o sujeito pega aí 8 anos e 3 meses, gente, só que ele ficou 2 anos preso preventivamente, né? Com prisão preventiva. Esses 2 anos entra lá, ele vai ser descontado, tá? Ele vai ser descontado. Inclusive para uma eventual progressão de regime. O sujeito até pegou a pena no regime fechado. Mas aí, com a progressão de regime, né, já cumpriu a quantidade de tempo que deveria cumprir e não, né, cometeu falta grave e, enfim, respeitou todos os pré-requisitos, ele pode até começar a pena no regime semiaberto. Não porque ele está começando no regime semiaberto, mas porque a gente vai levar em conta a pena que ele cumpriu quando estava preso de forma preventiva, tá? E esse fenômeno, ele se chama detração, tá? E essa matéria é de competência do juiz da execução. Tá? É o juiz da execução que faz esse cálculo aí de detração. Isso é para evitar o bis in idem, né? O que é bis in idem? O sujeito pagar a pena 2 vezes em razão do mesmo fato, né? Ele responder pelo mesmo fato 2 vezes. Isso é proibido no direito penal. Então, nós temos o Instituto da Detração para evitar isso, tá? Professor, Pois não. ocorre às vezes do preso ficar preso preventivamente, né? E posteriormente ele ser julgado e foi condenado por um prazo menor do que ele já ficou preventivamente preso? Pode acontecer na prática. É claro que tem problema estatal aí e a Constituição fala. O preso que fica preso, né, por mais tempo que o necessário, ele tem direito o quê? Ao relaxamento imediato da prisão e faz jus também à compensação estatal por meio de indenização. Porque às vezes não dá tempo de julgar a pessoa, né? Mas o erro aí é do Estado, né? Isso, exatamente. Então, Isso o preso faz jus a uma indenização, com certeza. Não, tá ok. Preparatório. Ok, obrigado. Nada. Então, pessoal, a gente viu tudo sobre a pena privativa de liberdade, tá? Vimos os regimes, né? Vimos também as modalidades, né? Que são a detenção, reclusão e a prisão simples. E agora a gente vai iniciar o estudo das penas restritivas de direitos. Olha lá. São espécies de penas alternativas, pessoal. As penas restritivas de direitos, tá? Seguindo a tendência, né, do direito penal moderno, e elas buscam eliminar a pena privativa de liberdade de curta duração. Aquela pena que não faz muito sentido, né? É melhor colocar uma pena restritiva de direitos do que aquela peninha mínima, né? De curta duração e regime aberto ainda, né? Para piorar. Isso por não atender satisfatoriamente às finalidades da sanção penal, tá? A substituição da prisão por penas, né? A prisão, regime fechado, né? Por penas ou fechado, aberto até o semiaberto, né? Por penas alternativas é direito subjetivo do condenado ou é uma faculdade do juiz sentenciante? Pessoal,
é um direito subjetivo do condenado, tá? É um direito subjetivo. Se presentes os pré-requisitos, ele tem direito, sim, a receber uma pena restritiva de direitos, uma pena alternativa e não a pena de prisão, ainda que seja no regime aberto, ok? Então, isso não é uma faculdade do julgador. Pessoal, eu vou interromper a nossa gravação aqui para a gente conversar mais, né, sobre as penas privativas de liberdade. E na aula seguinte, nós vamos dar sequência às penas restritivas de direitos e também a pena de multa. Combinado? Então, Ok, a doutor. gente se vê Isso. na próxima aula. Vamos lá. Ok, doutor. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite, doutor Thiago.